Ele morreu por mim e você. E você pode perguntar: Rodrigo, mas se ele é Deus, ele é eterno, como pode um Deus eterno sinceramente morrer? Aí que vem a resposta. A teologia do esvaziamento. E eu quero ler a última passagem dessa manhã. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Essa passagem foi lida ontem pelo pastor Edson Romero. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Meus queridos, eu falo isso com força, sabe por quê? Em nome de Jesus, eu quero que vocês e eu sejamos salvos. Eu vou mostrar para você a dinâmica do que a gente acabou de ler e como é que pode um Deus eterno sinceramente morrer, porque eu me debati com isso por muito tempo na teologia. Se Jesus morreu de verdade, então ele não é eterno. Se ele é eterno, então ele não morreu de verdade. Se ele não morreu de verdade, como é que a morte na cruz é que me salva? Olha o que nós acabamos de ler. Jesus, existindo em forma de Deus, não ficou agarrado a isso, ele se esvaziou, kenosis em grego, assumindo a forma de servo. E depois que ele assumiu a forma de servo, ele se esvaziou mais ainda, até a morte de cruz. Imaginem que eu tivesse aqui um carro, uma BMW da mais cara. Só imaginar, gente. Custa nada. Se é para imaginar, não vou me imaginar com um Fusquinha, né, professor Jeto? Tá bom, um Lamborghini. Vou ser mais humilde. Aí você me vê aqui com a Lamborghini do carro e tudo. Eu penso: nossa, você vê o Lamborghini do Rodrigo? O Rodrigo está aí, porque a Lamborghini está espalhada. Aí um belo dia você me vê andando com o professor Samuel aqui, num calor enorme a pé. Aí o professor Martin sobe e pergunta: uai, Rodrigo? Não, uai não. Bah, Rodrigo, ele é gaúcho. É que tem que traduzir, né? Não sei como é que ela conseguiu fazer isso ali, mas... Rodrigo, cadê o carro? Cadê sua Lamborghini? Fala assim: ah, professor, eu deixei na garagem, porque o professor Samuel está com uma fobia, ele não anda de carro, ele precisa conversar comigo, o único jeito que eu tenho é andar a pé com ele. Aí imagina que o professor Márcio fala assim: ah, por favor, rapaz, com aquele carrão ali, você tem que andar de carro. Eu falo assim: alto lá. Depois eu peço demissão, mas... Se eu sou obrigado a andar de Lamborghini porque eu tenho carro, quem que é dono de quem? Quem que é dono de quem? O carro. Se eu sou dono do carro, eu sou dono bastante para andar com ele ou sem ele. Eu perdi o meu carro? Perdi meu carro? Eu estou fingindo que estou andando a pé ou estou de fato andando a pé? Estou de fato andando a pé. Então Deus, o que ele fez por amor de nós? Ele pegou alguns dos atributos dele e voluntariamente colocou na geladeira. Jesus não perdeu os dons dele, mas ele colocou na geladeira, colocou na garagem. Agora, a diferença da minha ideia aqui é que a hora que eu acabar a conversa com o professor Samuel, eu vou voltar e vou dar uma esnobada com o meu carro aí de novo. Só que o preço que Jesus pagou para que você hoje esteja aqui no NASP é que o carro dele vai ficar na garagem para sempre. Como assim? Quando Jesus voltou para o céu, ele não voltou de maneira diferente, ele voltou num corpo humano. Não vou ler as passagens, só vou anotá-las aqui, depois você pode copiar e ler em casa. Hebreus capítulo 2, versículo 9, diz que Jesus foi feito pouco menor que os anjos. E diz que ele provou a morte por todos os homens, isto é, Jesus provou a morte eterna de Apocalipse. E a morte eterna de Apocalipse é uma morte de consequência eterna. Se, de acordo com o Salmo 8, o ser humano foi criado pouco menor que os anjos. Olha para mim aqui.
Quando Jesus deixou o céu, os anjos conversavam com ele assim. Quando ele voltou para o céu, os anjos conversavam com ele assim. Você entendeu? Porque se fomos criados um pouco menor do que os anjos e Jesus foi para o céu num corpo humano, ele agora em estatura é menor que os anjos. É a Bíblia que diz. Hebreus 10, 5-7 fala assim: porque antes corpo me formaste. Colossenses 2, verso 9 diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Corporalmente. Filipenses 3, 21 diz que quando nós formos para a glória depois da ressurreição, nós vamos ter um corpo semelhante ao da sua glória. Você vai ter um corpo glorioso igual ao de Jesus. Mas se ele é inigualável, o único jeito que tem de eu ter um corpo glorioso como o dele é se ele diminuiu. Hebreus 1, verso 2 diz que ele é o herdeiro do universo. E Hebreus 4, verso 15 diz que ele é sacerdote para todo sempre. Eu pergunto para vocês, por que precisamos de sacerdote? Por causa do pecado, correto? O sacerdócio existe por causa do pecado. O pecado vai durar por toda a eternidade? Então para que Jesus vai ser sacerdote por todo sempre? É porque mesmo que o pecado não dure pela eternidade, ele pagou um preço por toda a eternidade. Hebreus capítulo 2, versículo 11, Romanos 8, 29, diz que ele é o nosso irmão. Efésios 4, verso 3, diz que nós vamos atingir a sua glória. Quando ele ressuscita com um corpo humano, ele sobe para o céu com um corpo humano. Os anjos falam que ele vai voltar, assim como para o céu ele vai subir. E quando ele ressuscita, ele tem a marca ainda da crucifixão aqui. A Bíblia fala que ele é o primogênito dos que morrem e o primogênito dos que ressuscitam. Então a morte e a ressurreição de Jesus vai ser igual à nossa. E também você pode ler depois Apocalipse 21, 3. Ele vai ficar com esse corpo por toda a eternidade. Toda a eternidade. Eu vou dar uma última ilustração para você entender. Olha no meu olho aqui agora. É como se para você ser salvo, eu precisasse ficar cego. Mas se a minha visão é divina, eu não tenho como perdê-la, mas eu posso fazer uma coisa. Voluntariamente eu fecho os meus olhos para sempre. Eu não perdi a minha capacidade de enxergar, mas eu voluntariamente me tornei cego. Ele vai ficar por toda a eternidade preso a um corpo humano com cicatrizes por sua causa. Sabe a marca daquele acidente automobilístico que te incomoda? Ela vai desaparecer na ressurreição. A dele não. Quando alguém me pergunta por que Deus permitiu o mal no universo, eu pergunto de volta, quem pagou o maior preço? Eu vou falar uma coisa aqui que não é heresia. Nem o diabo pagou o maior preço pela rebelião. Porque o diabo vai ser destruído. O único que vai ficar por toda a eternidade com as marcas da rebelião é o Filho de Deus. E ele mostrou as suas feridas depois da ressurreição. Zacarias 3, verso 6, tem um texto polêmico que eu não vou fazer a exegese dele aqui, mas é provável que alguns falam, nesse texto não é messiânico, mas eu acredito que é messiânico. Numa outra oportunidade eu digo por quê. Que na eternidade vamos perguntar, que feridas são essas em tuas mãos? São as feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Depois eu explico por que eu acho que esse texto é messiânico e não dos falsos profetas. Uma última coisa aqui para você. Tem uma aparente contradição no Apocalipse. Porque Apocalipse capítulo 21 diz, eis o tabernáculo de Deus com o homem, o santuário de Deus com o homem. Aí mais à frente João fala, olhei o céu e não tinha tabernáculo nenhum. Tinha ou não tinha? Aí ele fala, porque o Cordeiro é o tabernáculo com eles. E o que é o tabernáculo? Jesus falou assim, o verbo se fez carne e armou o seu tabernáculo no meio de nós. Ele vai ficar para sempre num corpo humano retido por amor de você, e você ainda despreza por outra coisa. Eu, Rodrigo, posso decepcionar vocês. Eu louvo a Deus por muita gente que me segue nas redes sociais, curte que eu posso, glorificado seja o nome de Deus. Mas eu digo a você, eu posso decepcionar você porque eu sou humano, mas Ele não vai decepcionar você jamais. Você vem de um lar tóxico, você está sofrendo bullying, você está sofrendo pressão, tentação, deixa Jesus salvar você. Aceite a Jesus como seu salvador pessoal. E eu termino contando uma história e daqui a pouco eu vou pedir a Riane para cantar para nós.
Eu sei que não é fácil ser cristão conservador num mundo de tanto achismo, de tanta luz, de tanta paetê, de tanta coisa boa, tanta coisa atrativa. Essa cena aí é do Castelo de Palatino, em Roma. E no 2º século depois de Cristo, eles encontraram numa das paredes daquele... Era um colégio, viu, professor Martin? Era um colégio, só da elite romana. Eles encontraram nesse colégio, numa das paredes ali, esse desenho. Perdão, voltou. Só voltar um aqui. Isso, esse desenho. O que vocês estão vendo aí? Eu coloquei o desenho de um lado e o original do outro. Um burro ou um asno crucificado. Opa, desculpa, passei rápido demais. Um burro ou um asno crucificado. E um jovem em posição de oração escrevendo assim: Alexamenos sebete theon. O que a gente deduz desse desenho? Ele está voltando sozinho aqui. Esse Alexamenos deveria ser um cristão. Numa época em que o cristianismo não era a melhor opção. Era seita. E os coleguinhas ali, debochando dele, fizeram um desenho de uma cruz, 2º século. Colocaram um burro desenhado lá e escreveram: o Alexamenos adora o Deus dele. Só que numa outra sala mais embaixo, eles encontraram essa outra expressão aqui. A primeira estava em grego, essa está misturando grego com latim. Você vê que são letras de crianças. Alexamenos fidelis. Alexandre foi fiel. Alexamenos. Riane, vem aqui por gentileza. Olha para mim agora aqui, que eu não posso terminar o meu sermão sem fazer um apelo para você. Você que está em casa, se você sentir no seu coração durante o momento que a Riane vai cantar, você vai ficar em pé e onde você estiver, você vai entregar a sua vida a Deus. Porque o Espírito Santo pode ir a você nesse momento, independente de onde você esteja. E dos jovens que estão aqui, mesmo aqui da frente do coral. E dos mais velhos, das visitas. Se você sentir a necessidade de uma oração diferenciada, quem sabe alguém que está precisando nessa manhã aceitar a Jesus como seu salvador pessoal. Você vem de um lar tóxico? Você pisou na bola com Deus e se as pessoas em redor soubessem o que você fez, você ia ter muita vergonha? Ninguém é órfão de Deus. Eu sei que Jesus vai ter por toda a eternidade um corpo glorificado, mas olha para mim aqui. Olha para mim. Eu já visitei condomínios de pessoas de classe alta com casas muito bonitas. Mas para a rainha da Inglaterra, aquelas casas, o corpo de Jesus vai ser glorificado. Mas para quem vivia na forma de Deus, é um corpo de humilhação. Vocês entenderam a comparação? Ele caiu de nível por toda a eternidade. Mas por favor, por tudo que é mais sagrado, se você ficou chateado, está me achando muito obtuso por algumas posições muito conservadoras aqui, mas por favor, deixa eu falar de Jesus para você. Não há estranhos, não há perdidos, porque ninguém é órfão de Deus. Isso durante o momento em que a Rihanna estiver cantando, você sentiu o Espírito Santo te provocando onde quer que você esteja, eu quero ver você aqui à frente para orar com você de maneira toda especial.